Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos vossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Gostaria de meditar com os irmãos e os amigos ouvintes da palavra do Senhor. Se encontram no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo 8, que nos relata a nossa salvação, que relata o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela nossa vida, o amor de Deus por nós, o Espírito Santo atuando na vida do crente, do cristão, daquele que aceita Jesus como Salvador. A passagem que nós lemos aqui relata que nada poderá nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é a luta, não é a profundidade, não é o presente, não é o porvir, não é qualquer outra criatura que possa atuar que vai nos separar do amor de Jesus Cristo. E o mais interessante que esse capítulo, eu aconselho os irmãos, os ouvintes, a ler esse capítulo. É um capítulo muito bonito. O versículo aqui, 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as aflições que nos afligem nesse século presente, por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do amor da palavra, por causa do chamado que Deus tem nas nossas vidas, não há de se comparar com aquilo que está revelado para nós naquele grande dia, onde nós vamos ser glorificados com Cristo. Então, esse capítulo aqui relata o sofrimento do crente, o sofrimento da criatura, o sofrimento de cada pessoa que aceita Jesus como Salvador, que está a fazer um sacrifício para obedecer a palavra do Senhor. E essa passagem aqui, esse capítulo, nos relata também o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o envio do Espírito Santo para nos ajudar a cada dia. Porque o versículo 25 relata aqui, o 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se cumpre a palavra do Senhor, a qual Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador. Pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E assim eles fizeram. O Espírito Santo foi enviado para ajudar a igreja, para ajudar os salvos, para ajudar aqueles que perseveram fiel à palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nos auxilia. Ele nos ajuda a cada momento da nossa vida, em cada momento de fraqueza, de luta.
Em cada momento onde nós muitas das vezes pensamos em desistir, e muitas das vezes choramos no nosso canto escondido, aonde só Deus conhece, só Deus sabe, as lágrimas caindo, porque somos afligidos, porque somos perseguidos, porque somos injuriados, por amor à palavra do Senhor. Mas a Bíblia relata, a palavra do Senhor relata, que nada disso vai nos separar do amor de Jesus Cristo. E a Bíblia relata também que aquele que perseverar fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. E Jesus, quando veio cumprir o propósito do Pai aqui na terra, para morrer pelos nossos pecados, ele passou por luta, por dificuldade, por sofrimento, por perseguição, por injúria, por calúnia. Mas ele perseverou fiel até o fim. E Deus o exaltou soberanamente. Deu o nome que é sobre todo nome. E toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus e todo joelho vai se dobrar. Mas ele passou em situação complicada por amor à nossa vida. Não desistiu do seu chamado. E esse livro aqui, esse capítulo de Romanos 8, fala do sofrimento do cristão, das fraquezas do cristão, das perseguições, das injúrias, mas também relata a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo nos ajudando. E o mais interessante é como começa aqui no versículo onde eu li, o 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então que você não venha desistir da sua caminhada, que nós não venhamos desistir da nossa caminhada, que nós não venhamos desistir por causa da luta, por causa das perseguições, das injúrias. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de nós. Nós não devemos também desistir do chamado que Ele tem nas nossas vidas. Se a luta está apertada, se o sofrimento está sobre a sua vida, busque ao Senhor, clame ao Senhor, pedi a Ele, aleluia, Ele vai dar a vitória para você. Se chega a Ele, Ele vai se chegar a você. É que muitas das vezes, no meio da luta, da dificuldade, a tendência nossa é querer desistir, porque nós queremos sair do sofrimento. É querer abandonar, é querer deixar para lá. E nos esquecemos que Jesus passou pelo mesmo sofrimento, pelas lutas, em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Perseverou fiel até o fim, nos ensinou o caminho que nós devemos seguir, orando, jejuando, buscando ao Pai, tendo um momento de comunhão com Deus. Se o inimigo é complicado, porque Jesus mesmo ensinou os discípulos, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, então vamos jejuar. Vamos tirar um minuto de oração, de jejum, buscar Deus. Se não tem força para jejuar, busca Ele força e Ele vai te dar força. Porque nada disso vai nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa luta, essa perseguição, essa afronta, se eu e você, se nós perseverarmos fiel até o fim, nós vamos receber a coroa da vida eterna. E o Senhor vai ter vitória para nós. E o versículo que foi lido aqui, que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai separar você, aleluia, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, aleluia, perseverar fiel até o fim, em meio à luta, em meio à perseguição, em meio a onde o inimigo tenta nos afastar do amor de Deus, tenta fazer com que nós desistimos, tenta fazer com que nós perdemos a esperança do nosso chamado, da promessa que Ele tem nas nossas vidas. Tenta fazer com que nós perdemos a confiança no Senhor por causa da luta, da dificuldade. E muitas das vezes o Senhor ouve as nossas orações,
mas não responde logo, mas ele está atento, porque a sua palavra diz que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, ele nos ensina, ele nos guia. Se nós perseverarmos fiel até o fim, o Senhor vai nos conceder vitória, tanto nessa terra e a vida eterna no dia do grande dia do Senhor, aonde ele vem buscar a sua igreja para morar para sempre com ele. Não se esqueça que todo esse sofrimento que você passa, toda essa angústia, toda essa luta, não tem como comparar com a glória que está reservada para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra e persevere fiel até o fim, porque a vitória é sua, a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.